Esse vídeo vai te mostrar as 5 coisas que um homem nunca deve mostrar. E a primeira verdade que você precisa entender é simples. Quem fala demais perde o respeito. Vivemos em um tempo onde todo detalhe virou conteúdo. As pessoas mostram o que ganham, o que pensam, o que sentem. Mas quanto mais você se abre, mais fácil é ser controlado. O homem que se cala no momento certo não é fraco. É perigoso. Porque enquanto os outros se explicam, ele observa. Enquanto os outros expõem, ele se protege. E quando ele fala, todo mundo escuta. Todo homem sente dor. Todo homem já caiu, já chorou calado, já se arrastou internamente segurando os pedaços do próprio orgulho. A questão nunca foi sentir. A questão é o que você faz com isso na frente do mundo. Hoje, te dizem que você precisa mostrar tudo. Ser transparente, falar sobre sentimentos é maturidade. Mas a verdade é mais crua que isso. O mundo aplaude quem se abre, mas respeita quem se fecha com inteligência. Aquele que transforma a dor em discurso vira palestrante da própria derrota. E pior, começa a se identificar com ela. Toda vez que você compartilha sua dor com alguém que não provou merecer, você entrega um pedaço do seu código de acesso. Você acha que está sendo profundo, mas está apenas revelando o caminho mais curto até sua queda. E o pior é que nem sempre quem ouve te ataca, mas eles lembram, eles registram, e no dia em que o jogo virar, eles vão saber exatamente onde te atingir. Mostrar emoção é necessário em momentos certos, com pessoas certas. Mas se fazer de vítima como hábito, é pedir para ser pisado com mais classe. Winston Churchill comandava a Inglaterra em um dos momentos mais sombrios da humanidade. O peso do mundo sobre os ombros. E por dentro, uma sombra ainda mais escura, depressão profunda. Ele chamava de o cão negro. Essa fera o perseguia dia e noite. Mas em público, postura ereta, olhos firmes, palavras de aço. Ele entendeu que a nação precisava de um símbolo, não de um espelho das próprias dores. Churchill sangrava por dentro, mas liderava por fora. E foi por isso que foi seguido até o fim. Quer se blindar? Crie um círculo íntimo pequeno e altamente confiável. Nunca exponha suas dores a quem ainda está na arquibancada da sua vida. Em ambiente de trabalho ou rede social, jamais compartilhe emoções intensas. Nenhum ambiente competitivo tolera quem entrega onde está frágil. Em relacionamentos, mostre que sente, mas nunca se torne dependente emocional da validação do outro. Sinta e processe antes de verbalizar. Fale com presença, nunca com desespero. E mais importante, transforme dor em presença. Dor em foco, dor em propósito. Essa é a maior resposta para o sofrimento. Silêncio produtivo. O mundo não respeita quem sangra para todo lado. O mundo respeita o homem que ninguém sabe onde dói. Aquele que já apanhou, já caiu. Mas ao levantar, não anuncia. Ele só segue. Mais frio, mais forte, mais consciente. Enquanto os outros transformam suas emoções em conteúdo, você transforma em estratégia. Porque quem cala o que sente, protege o que é. E quem protege o que é, domina tudo o que faz. Você tem ambições? Ótimo. Mas se quiser que elas virem realidade, guarde para você. O homem que fala demais sobre os próprios planos não parece mais confiante, parece desesperado por aprovação. E nesse gesto, ele atrai 2 inimigos invisíveis, o sabotador, que age pelas beiradas, e o invejoso, que age pelas costas. Toda vez que você compartilha um plano antes da hora, você dá ao mundo a chance de te atrasar. Planos expostos criam expectativa. Expectativa atrai julgamento. E julgamento contamina a execução. A mente que antes era afiada, agora começa a hesitar, pensando no que vão achar, no que vão comentar, no que vão cobrar.
E o que era um projeto? Vira um campo minado de pressão. Júlio César marchou com seu exército em direção a Roma, mas no caminho parou diante de um pequeno rio chamado Rubicão. Atravessar aquele rio sem autorização do Senado era declarar guerra ao próprio império. E ele atravessou, sem aviso, sem discurso, sem pedir opinião. Por quê? Porque César sabia que se falasse antes, seria barrado. Se pedisse permissão, seria sabotado. Ele não explicou. Ele agiu. E mudou a história. Quer lançar um projeto? Trabalhe no escuro. Mostre só quando estiver forte demais para ser interrompido. Quer mudar sua vida? Não anuncie o que vai fazer. Comece, construa e surpreenda. Quer proteger sua visão? Compartilhe seus planos apenas com quem está construindo junto. Quem não ajuda, não precisa saber. Precisa de apoio? Troque o vou fazer pelo já está feito. Ninguém precisa saber o que você vai fazer. Eles só precisam ver o que você já fez. Porque quem cala os planos, cria no escuro e domina na luz. As maiores conquistas da história foram feitas no silêncio. Napoleão não explicava suas estratégias. Steve Jobs não mostrava protótipos. Maquiavel dizia, não revele suas intenções. E você? Vai falar antes da hora? Ou vai deixar o mundo saber só quando for impossível te parar? Dinheiro é uma das armas mais sutis do poder moderno. Mas quem fala demais sobre ele, perde o mistério. E com o mistério, perde a vantagem. Mostrar que você tem muito, atrai parasitas. Mostrar que tem pouco, atrai desprezo. A melhor posição não é em cima nem embaixo. É no escuro, na zona de incerteza. Onde ninguém sabe se você é milionário, ou só parece ser. Onde ninguém entende como você se banca, mas todo mundo sente que você se mantém. E isso é mais poderoso do que qualquer extrato. Vivemos numa era onde tudo é exibido. Lucros, boletos, faturas, conquistas. Mas quando o homem revela demais sobre sua grana, ele não ganha respeito. Ele ganha vulnerabilidade. As pessoas não precisam te roubar, só precisam te observar. E quanto mais previsível for sua vida financeira, mais fácil será te manipular emocionalmente, comercialmente e até romanticamente. Quem te inveja vai te perseguir, quem não tem vai te desprezar, e quem tem mais vai te subestimar. Amâncio Ortega, fundador da Zara, um dos homens mais ricos da Europa. Quase ninguém o reconhece na rua. Não tem Instagram, não dá entrevistas, não usa marcas que ostentam o próprio nome, mas por trás do silêncio, um império global avaliado em dezenas de bilhões. Ortega entendeu o jogo. Quanto menos sabem sobre sua riqueza, mais ela cresce em silêncio, e mais difícil é ser derrubado. Nunca revele quanto você ganha. Nem por orgulho, nem por desabafo. Quem precisa provar algo com dinheiro, ainda não tem domínio sobre ele. Não ostente. Use roupas que mostrem gosto, não grife. Frequente lugares caros, mas fale pouco sobre eles. Nas redes sociais, nada de mostrar o carro, a casa, a conta. Tudo que você exibe, alguém anota. E nem sempre para te aplaudir. No amor, seja generoso, mas discreto. Quem se impressiona com o que você tem, um dia te abandona quando você estiver em silêncio. A verdadeira riqueza não mora na vitrine. Mora na mente de quem não precisa se explicar. Porque o homem que é rico, mas calado, é confundido com um rei ou com um fantasma. E nessa confusão, ele governa. Quem cala o quanto tem, faz o mundo se perguntar como chegou tão longe. E é exatamente aí que mora o poder. Existe uma diferença entre amar e exibir o amor, entre viver uma relação e transformá-la em produto. Quando um homem transforma a mulher que ama em vitrine, ele não está valorizando,
está expondo. E tudo que é exposto demais perde o respeito, perde o mistério e atrai aquilo que é mais perigoso num relacionamento, a opinião dos outros. A intimidade não é feita para ser comentada, é feita para ser guardada. A mulher que você ama é seu espelho emocional. Mostrar demais sobre ela é mostrar onde você é mais vulnerável. Quando um homem fala demais da relação, ele revela sua linguagem emocional, suas carências, seus pontos de dependência. E pior, dá às pessoas um mapa de como destruir sua estabilidade. A internet adora um casal, mas adora ainda mais uma separação pública. Daniel Day-Lewis é um dos maiores atores vivos, 3 Oscars, milhões de fãs, e mesmo assim, quase ninguém sabe da sua vida pessoal. Ele é casado há décadas com Rebecca Miller, e em mais de 20 anos juntos, nunca houve um escândalo, nunca uma exposição. Por quê? Porque ele entendeu que a mulher que se ama, se guarda, o silêncio protege, o respeito cresce na sombra, e o amor sobrevive longe do palco. Poste menos. Sua relação não precisa ser escondida, mas precisa ser blindada. Fotos pontuais, palavras discretas. Não exponha crises. Problemas de casal não se resolvem em comentários. Cada desabafo público é um tijolo a menos na confiança do outro. Evite falar sobre a intimidade emocional. Se você ama, mostre com atitude, não com legenda. Preserve o que é precioso. Quem mostra demais, convida gente demais para dentro. Quer proteger? Use o silêncio como muralha. A vida a dois é um território sagrado. E território sagrado não se abre para turismo. A mulher certa não precisa de palco. Ela precisa de presença, de lealdade e de respeito. O homem que ama em silêncio é o mesmo que protege com firmeza, porque ele sabe que o que é íntimo não se compartilha com curiosos. Se quiser manter, preserve. Se quiser crescer, blinde. E se quiser ser respeitado, ame com discrição. Essa é a parte mais perigosa, não porque é a mais óbvia, mas porque é a mais invisível. Todo homem tem um ponto, um gatilho, uma fraqueza emocional que, se ativada, rompe a muralha e libera o caos. E o problema não é ter esse ponto, o problema é deixar que saibam onde ele está. Porque no momento em que alguém entende o que te tira do sério, o que te faz perder a linha, o que te transforma de rei em servo da própria raiva, essa pessoa não precisa mais te enfrentar. Ela só precisa assistir, enquanto você mesmo se destrói. Você pode ter o dinheiro, a postura, a presença, mas se perder o controle por palavras, entrega tudo num segundo. Explodir num ambiente tenso é como mostrar a senha da sua alma. Quem quiser te dominar, agora sabe onde tocar, sabe o que repetir, sabe como manipular. É assim que reis são derrubados, não em batalhas, mas em ataques cirúrgicos à emoção, ao ego, à instabilidade. César não foi morto por um exército. Foi morto por conforto emocional. Depois de dobrar Roma, ele achou que já não precisava se proteger. Baixou a guarda. Aceitou abraços falsos. Ignorou os sinais. Confiou demais. E no Senado, cercado de amigos, foi apunhalado. Inclusive por Brutus, alguém que sabia onde e como atingir. César foi traído porque deixaram ele à vontade demais. Nunca reaja no impulso. Quem explode primeiro, perde a narrativa. Faça do seu silêncio um espelho que deixa o outro desconfortável. Se alguém te provocar, sorria. O homem perigoso é o que não responde de imediato. Ele observa, calcula, e só age quando a vitória é garantida. No trabalho ou nos negócios, não demonstre frustração. Quem percebe sua instabilidade, te segura no lugar. Quem vê sua calma, respeita seu território.
Em discussões pessoais, não fale quando estiver irritado. Sua raiva pode ser usada como prova contra você depois. Controle agora. Domine sempre. O verdadeiro poder não precisa se exibir. Ele não grita. Ele observa, analisa, cala quando todos querem falar e age quando ninguém está preparado. Esse é o homem que incomoda, o que não se entrega fácil, o que guarda as próprias dores como armadura e protege o que ama, com silêncio absoluto. Esse homem não é frio, é estratégico. Ele entende que toda palavra pode ser usada contra ele, mas o silêncio nunca pode ser decifrado. E por isso ele comanda, não com imposição, mas com presença, não com barulho, mas com domínio. E se você quer continuar essa jornada de poder silencioso, aqui na descrição eu deixei 3 livros que todo estrategista precisa ler. As 48 Leis do Poder. Para entender o jogo de fora. O Príncipe, de Maquiavel. Para entender o jogo por dentro. A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Para vencer, sem nem precisar lutar. Esses 3 livros são o começo. Mas o verdadeiro conteúdo tá no que vem depois. Na área de membros, o jogo é outro. Todo mês, um vídeo com mais de 4 horas destrinchando o que ninguém ensina. Sedução real, manipulação estratégica, controle emocional e os bastidores do poder invisível. Lá dentro, você também pode comprar os e-books complementares, com exercícios, comandos, estrutura passo a passo. E atenção! Esses conteúdos ficam disponíveis por 2 meses. Depois, só no curso completo. Ou seja, é agora ou nunca. E se você chegou até aqui, é porque tá pronto para o próximo nível. No próximo vídeo, eu vou te mostrar as 10 leis mais perigosas das 48 leis do poder. As que os verdadeiros mestres nunca dizem em voz alta. As que constroem impérios e destroem quem não entende o jogo. Se você quiser parar de ser peão e virar o arquiteto da sua própria realidade, não perde. Nos vemos lá.